Olá, estamos começando mais uma edição do programa Na Torcida e no mês das crianças vamos falar sobre a importância de brincar, como essa atividade ajuda no desenvolvimento da garotada. E a gente também recebe as meninas do vôlei classificadas para a Superliga B do ano que vem. Fique com a gente na Torcida, está no ar. E a gente começa essa edição falando de vôlei porque as meninas de Chapecó garantiram vaga para a Superliga B do ano que vem. E a Juliana Giongo conversou com duas atletas para saber mais sobre essa importante conquista e os desafios que vêm por aí. Oi, Júlia! Olá, Marina. Olá, pessoal ligado no Na Torcida. Bom, nós estamos aqui no Jardim das Artes da UNO Chapecó, hoje recebendo as meninas do vôlei, que tem uma novidade muito legal aqui que elas acabaram de conquistar. Está aqui comigo a Letícia Linhares, a Tice, que é levantadora do time, está no time desde 2014. E também com a gente aqui a Janaína Bertan, a Jana, que está no time desde o ano passado e ela é ponteira. Bom, meninas, contem pra gente aí essa novidade. Vocês acabaram de conquistar o acesso para a Superliga B. Como é que foi essa conquista, esse jogo final? Que momento que é esse, Tice? Olá, Juliana. Olá a todos. Foi uma conquista muito suada, difícil. A gente sabia desde o início que ia ser difícil, porque eram equipes que têm bastante tradição, né? Então, assim, a nossa chave até da Superliga, ela foi, dentre as etapas que tiveram pelo Brasil, foi a mais difícil. Foi a chave mais difícil que teve. Foi um time de tradição, veio um time de tradição lá de Minas, veio um do Rio Grande do Norte e tinha também a equipe de Blumenau, aqui do estado, né? Então, assim, eram equipes fortes, a gente sabia desde o início, a gente já vinha se preparando, conversando umas com as outras durante o treinamento, de que seria muito difícil os jogos. Só que, graças a Deus, né, a gente trabalhou, a gente suou muito. A gente gosta de falar que a gente merece, assim, a gente tem um lema: vá, mereça e vença. Olha só. Então a gente fez por merecer essa conquista, porque a gente trabalhou, a gente treinou muito. Com certeza. Agora, Jana, vocês disputaram aí o jogo final, ele foi muito disputado, vocês venceram no tie-break. Como é que foi para você, uma atleta iniciante que está um ano no time, né? Ajudar a segurar esse momento aí, como é que foi para ti? Então, oi Juliana, oi a todos. Como a Tice falou, realmente foi um campeonato muito difícil e o jogo final também foi muito difícil, porque nós enfrentamos a equipe de Blumenau, que é aqui do estado, né? Então nós temos essa rivalidade, se pode se dizer assim, e foi um jogo muito duro porque elas também têm uma equipe muito qualificada, então foi realmente algo que nós precisamos dar o nosso melhor para conseguir a vitória. E foi algo muito emocionante também, viver tudo isso. Que bacana. Agora, Tice, como é que foi esse momento ali da conquista, né? Logo em seguida, vocês já começaram a conversar sobre a preparação agora para iniciar os jogos da Superliga B. Como é que está esse momento agora pós-conquista? Continua muito trabalho. Continua porque nós temos 2 grandes campeonatos vindo aí, os maiores para a instituição, para a faculdade, para a UNO, e no estado, que é os Jogos Abertos e os JUBs. A gente tem esses 2 campeonatos também, tem a Superliga, então, assim, trabalho não falta, treino, a gente sabe que a gente só vai melhorar e evoluir mais treinando. Então, assim, não tem tempo de descansar, entendeu? Não tem. É porque tá uma semana, cada semana tem um jogo, e aí o descanso é entre um treino e outro. Claro, que a gente tem. A gente sabe que a Superliga tem uma dimensão maior, Sim, né? É um campeonato nacional, mas tem alguma ordem de importância para vocês enquanto atletas? Assim, olha, vou me preparar mais para aquela competição, menos para essa, focar mais naquela, ou não? O treinamento é geral? Treinamento geral. Até porque a gente fala que se a gente não domina o que é pequeno, a gente não tem como dominar o que é algo maior, né? Então, assim, a gente conversa assim, entre a gente que a gente participa de campeonatos regionais, campeonatos estaduais e campeonatos nacionais. Então, a gente não pode focar num nacional sem dominar um regional aqui, né, do Oeste e tudo mais. Então, a gente treina para conquistar campeonatos regionais aqui do Oeste, campeonatos estaduais aqui, né, do estado, e o nacional.
também. Então todos os treinos são focados para conquista. Não tem uma conquista que é menor ou que é maior. Tem as que são mais gratificantes para um currículo de atleta, né? Por exemplo, como uma Superliga, que é um campeonato nacional que tem transmissão de rede nacional, entendeu? Então, que a estrutura é maior, mas todas as conquistas são de extrema importância para todo mundo e o treinamento igual para todos. Olha só. E, Jana, o que você diria assim, para esses jogos também importantes, né? Você acha que vale mais o preparo físico ou daqui a pouco o preparo psicológico também, esse conforto que as colegas, que as atletas dão umas às outras? O que é mais importante para você? Como o próprio esporte que a gente pratica é o vôlei, a equipe conta muito, né? E como a gente precisa de esse suporte uma das outras. E eu acho que é importante tanto físico quanto mental, porque é uma junção que vai fazer a gente ter um desempenho melhor, né? E é como foi dito, né? A equipe faz a força e isso a gente carrega muito conosco. Que bacana. Você ainda não está na universidade, você está encerrando o ensino médio, né? A Jana é aqui uma atleta, mas que logo também vai estar aqui na universidade. Então vai ter um campeonato que você não vai disputar, né? É o JUBS que você não tem como participar? Isso, é o JUBS, mas como a gente fala, só de eu ouvir falar do JUBS dá vontade de jogar. Então ano que vem você já vai poder... Vamos lá, né? Porque é uma competição muito... com uma infraestrutura muito grande, né, de ouvir falar, e equipes qualificadas do Brasil inteiro, e realmente é algo que nos dá prazer, sabe, de querer estar lá e jogar. Mas a Superliga você vai estar, nos Jogos Abertos você vai estar, tá tudo certo? Então. Isso aí, tamo junto, né? Legal, bacana. Então, o Tice, só conta pra nós, a Superliga, os jogos começam quando, em que mês, como é que é? A Superliga, ela geralmente começa em janeiro, ali, né? No final de janeiro tem um período curto ali de janeiro para treinar, mas as equipes começam bem antes. Esse ano já começam a treinar. E aí são jogos... Não é que nem... Antes tinha isso, ida e volta, mas agora não tem mais. Então é um jogo em casa, pode ter 2 jogos fora, 3 jogos em casa seguido. Toda semana tem jogo, viaja todo final de semana e vai até março, abril, por ali. Legal. Vocês não vão ter férias, então, praticamente, Não. Tá tudo bem não ter férias? Tá, a gente já tá acostumado já tá há 4 anos levando assim, tá show. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Na Torcida e a gente deseja aí que vocês tenham muito sucesso nas competições, tragam muitos títulos pra gente noticiar aqui, tá? Tá bom, pode deixar. Legal, então, muito bem. Que bacana a gente acompanhar essa trajetória do vôlei aí, de muitas conquistas, e o ano que vem também promete. Marina, voltamos contigo aí no estúdio. Obrigada, Júlia, parabéns para as meninas, e agora a gente confere os destaques do quadro de medalhas. A equipe chapecoense de karatê retorna à fase final do Campeonato Brasileiro com 6 medalhas de bronze e 2 de ouro. A competição foi em Uberlândia e fecha a participação da modalidade no Brasileiro. Neste final de semana, a nadadora Caroline Casarim representou Chapecó na Olimpíada Marista 2019, realizada em Brasília. A atleta disputou 3 provas e subiu ao pódio em todas as oportunidades, conquistando 2 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. A gente faz um intervalo rápido agora e no próximo bloco vamos falar da importância de brincar. Como essa atividade ajuda no desenvolvimento das crianças. O programa Na Torcida volta já. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó.
Sabe quando você coloca uma roupa na secadora e ela encolhe? Esse efeito é muito comum nos processos de beneficiamento têxtil. Esse processo confere textura, brilho, maciez, amarrotamento, caimento e resistência ao tecido para atender aos diversos gostos dos consumidores. A egressa no curso de moda, Loreni Fátima da Silva, buscou entender que efeitos a exposição a químicos, calor e umidade têm no tamanho dos tecidos feitos de algodão. A pesquisa teve foco nos tecidos 100% algodão, cambraia e sarja, através de amostras de 2 peças do vestuário feminino, um top e um short, e amostras de tecidos. As peças foram expostas a produtos químicos, altas temperaturas e umidade para simular o processo de beneficiamento. Loreni concluiu que houve diferentes variações nos tamanhos das amostras para cada tipo de teste realizado. Entretanto, apesar do encolhimento, os tecidos que são submetidos a estes processos naturalmente tendem a retornar às dimensões originais após a remoção dos químicos e a primeira lavagem. Nos testes de tração, observou-se que a sarja tem maior resistência em relação ao tecido cambraia. O algodão representa 70% do mercado têxtil mundial, com produção de mais de 20 milhões de toneladas por ano. No Brasil, o algodão é produzido principalmente nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás. Eu sou Christopher Marim e este é o ONU Ciência. Até a próxima! A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé, de geração para geração. Porque a Chape nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. Brincar é uma forma de despertar na criança habilidades que às vezes até ela desconhece. Ao brincar, a criança explora o mundo e aumenta a capacidade de perceber a si e ao outro. É um momento tão importante para a infância que já tem até empresas se especializando nisso. É o caso do lugar que a gente vai conhecer agora. Veja na reportagem. Fernando Pessoa já dizia em seus poemas que ao ver uma criança brincar, a alma de quem vê se alegra. E é com alegria que esse pessoal trabalha de forma lúdica habilidades muito importantes para o desenvolvimento infantil. A gente faz bastante atividades físicas e no final geralmente a gente faz uma brincadeira. Eu gosto muito da brincadeira do final. Geralmente a gente joga queimada e eu gosto muito de queimada porque é muito bom jogar aquelas bolas. Olhando assim, parece que é só brincadeira, mas eles estão trabalhando aptidões como força, equilíbrio, concentração, confiança e raciocínio. Isso tudo de forma divertida e animada. As crianças estavam numa fase que não se encaixavam nas outras atividades habituais. Natação, o mais velho fez taekwondo, era tudo muito pouco tempo, nada se encaixava, ele não... e ao mesmo tempo precisava fazer uma atividade. Aí nós ficamos sabendo da Brincademia, viemos conhecemos o Zequinha e foi maravilhoso, porque aqui tem de tudo, tem correria, tem trepar, tem pular, tem a exigência da disciplina, os profs, né, querem que eles cumpram as atividades que eles propõem no dia, então combina uma série de coisas, o físico, o cardiovascular, o lúdico para o menor que tem um de 5 anos e se tornou uma atividade completa na nossa avaliação familiar. A Brincademia é um projeto que funciona há 3 anos e surgiu da necessidade que Zequinha viu em apresentar para as próprias filhas uma forma divertida e diferente de brincar. Pensando na criança, a ideia sempre foi o quê? Desenvolver neles o gosto pela atividade física desde cedo. Mas criança, a atividade física tem que ser lúdica. Então a gente resgata brincadeiras antigas, faz brincadeiras novas, atuais, como eles já estão acostumados, trabalha com bastante equipamento espumado, né, tem um ambiente bem protegido para evitar lesão.
pensando ali já nos adolescentes, adultos. A gente faz um trabalho funcional, então pensando no que? Em saúde, desenvolvimento do seu corpo, mas tudo isso pensado com cuidado. A Brincademia atende diferentes públicos, de crianças com 1 ano de idade até idosos. Essa é a ideia de uma academia que atende todas as necessidades da família. Olha só que trabalho fantástico. Agora, para a gente falar mais sobre esse assunto, estão aqui com a gente no estúdio o professor do curso de Educação Física, Felipe Corbellini, e a jornalista, escritora e mãe, Juliana Vinhas. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Olá, Marina, obrigado por estar aqui novamente para falar um pouco sobre brincar agora. Certo, eu que agradeço a presença de vocês. E brincar, então, é coisa séria, pessoal. Com certeza. Eu, pelo menos, vejo lá em casa que funciona muito, né, em termos de ludicidade, de imaginação, e traz uma série aí de conquistas que a gente pode visualizar no dia a dia no brincar. Entendo. E agora, professor, com esse olhar da educação física, da própria educação, por que brincar é tão importante para o desenvolvimento físico, motor, intelectual da criança? Sem dúvida, a questão da brincadeira é algo que deve estar muito presente na vida da criança, e até enquanto adultos o brincar acaba sendo uma forma de descontração, mas não é aquela descontração sem sentido. Principalmente quando a gente fala de criança, o brincar traz inúmeros recursos para a formação social dessa criança. Então a gente pode desenvolver a capacidade de memória, a imaginação, você se conhecer enquanto pessoa, você se desenvolver, e sem falar nas inúmeras possibilidades de desenvolvimento de outras capacidades que a própria brincadeira pode auxiliar. Olha só. Agora, Juliana, para quem não te conhece tão bem, queria que você se apresentasse, contextualizasse um pouquinho aí a tua história de mãe, até para o pessoal entender como é importante na tua trajetória essa questão da ludicidade e da brincadeira também. Então, eu tenho 2 filhos, né, considerados, digamos assim, crianças não típicas, um menino com indicadores de altas habilidades, superdotação, e uma menina com síndrome de Down. E tanto num caso quanto no outro, eu tive aí exemplos bem concretos da importância do brincar. No caso do Luiz Gustavo, que é o meu menino que tem 11 anos, com as altas habilidades, a gente percebia que ele gostava muito, por exemplo, de jogos educativos, de brincar dentro de casa e de leitura. Em compensação, ele não brincava com brincadeiras mais tradicionais, pular amarelinha, jogar bola, brincar de carrinho. E isso, lá na primeira infância dele, era uma coisa que me preocupava. Eu não queria que ele pulasse essa fase. Eu cheguei a, na escola, um dia, pedir para a professora, faz o meu filho brincar, né? Ajuda ele, conduz ele nesse brincar, que eu em casa estou tendo dificuldade, que ele queria ficar mais dentro dos livros, principalmente. E com a Ana Luísa, eu vejo que o brincar desperta inúmeras sensações e um crescimento e um desenvolvimento incrível. Ela está com 7 anos, como eu falei, ela tem síndrome de Down, e a gente percebe avanços motores, avanços cognitivos e principalmente criativos, né? Brincar de faz de conta e também brincar de ler um livrinho, interagir com um livro, interagir com as bonecas, né? E brincadeiras de rua também. Eu vejo que tudo isso promove um desenvolvimento muito bacana, principalmente esse desenvolvimento para a vida mesmo, de formação para a vida. Inclusive, no caso do Luiz, foi observando ele brincar que você começou a perceber que talvez ele fosse diferente das outras crianças, né? Exatamente, porque quando ele fez 3 anos, ele ganhou uma cartela de carrinhos. E como eu falei, ele não brincava de carrinhos e coisas assim. Então, ele pegou aquela cartela de carrinhos e eu pensei, bom, agora ele vai brincar, né? Com uma cartela cheia de carrinhos. E ele derramou tudo aquilo no sofá da sala e começou a formar o alfabeto com os carrinhos. Então, ele empilhou um carrinho em cima do outro, formou a letra A, começou a formar a letra B e me deu aquele estalo. Não, peraí, acho que a gente tem que olhar isso com mais atenção, porque esse brincar dele tá fora do que a gente conhece como padrão de normalidade. E aí que a gente foi investigar e descobriu as altas habilidades de superdotação. Olha só, e é importante que os pais estejam atentos, né, Felipe, observando esses comportamentos que mais, assim, a gente consegue observar nessas vivências, quando as crianças estão juntas, brincando, né? Então, o brincar ele sempre vem com aquele caráter lúdico num primeiro momento, só que como a Juliana falou,
o brincar também muitas vezes nos remete a pensar que é só aquelas brincadeiras tradicionais, como praticar alguma modalidade esportiva, que tenha, digamos, o movimento muito presente, e o brincar não é só isso, a gente pode ter outras possibilidades, como ler um livro pode ser um fator de brincadeira, a criança ela está feliz por fazer aquilo, ela se distrai, então existem inúmeras possibilidades de brincar. Logicamente que cabe também aos pais, e aí o primeiro contato dos filhos logicamente é com os pais, de estimular isso. O professor de educação física vai ser talvez aquele segundo estímulo lá dentro da escola, onde a gente vai tentar estimular a possibilidade do brincar por meio de diferentes jogos e brincadeiras. E aí eu entendo, enquanto professor de educação física, numa visão um pouco mais técnica, a importância dos jogos também para o desenvolvimento da criança, porque quando a gente trabalha com jogos, tanto num caráter lúdico, no sentido cooperativo, quanto também num sentido competitivo, todos os jogos têm regras, e aí a gente acaba contribuindo para a formação social desse indivíduo no sentido de passar a respeitar regras, eu passar a respeitar o outro, eu saber ganhar, eu saber perder, que isso acaba sendo aquilo que a gente vai enfrentar na nossa vida mais para frente. Então, o brincar, sem dúvida alguma, ele é importante, e esse estímulo começa lá na família, com os pais, os parentes mais próximos, e logicamente depois lá na escola o professor de educação física acaba sendo um motivador dessa prática. As crianças inclusive acabam levando para casa esses saberes das aulas de educação física e o contrário também, levando para a escola. A minha esses dias chegou querendo brincar de dança das cadeiras e de ovo choco, que eu nem me lembrava mais que existia. Então ela trouxe isso da aula, então essa troca é muito bacana também. Ah, que bacana. Agora, será que as nossas crianças estão brincando, assim, fazendo essa reflexão, né, para o nosso cenário de atualidade? Assim, as famílias cada vez mais moram, às vezes, em espaços menores. Os pais mais ocupados, as crianças muito ligadas à tecnologia. Como encontrar caminhos aí para que aquele momento do brincar não seja aquele último momento do dia quando o pai e a mãe já estão esgotados, né, sem paciência, né? Como construir esse momento? Como é que você tem feito, Juliana? O único jeito é largar o celular. E tem que ser todo mundo, e eu acho que esse é o nosso grande desafio, falando francamente do dia a dia, né? Porque não adianta tu dizer pro filho largar o celular e tu continuar ali, né? E tem que partir da família, tem que partir dos pais, essa interação, esse desejo de brincar, para mostrar que brincar é legal. Exemplo é tudo, né? Dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, se tu passa o dia inteiro no celular e não se dedica a outras tarefas, como sentar para montar um quebra-cabeça com teu filho, que seja, ou dar uma corridinha no gramado, tu também acaba não estimulando ele a fazer isso, né? Então, às vezes, os próprios filhos nos dão aquele puxão de orelha que tu percebe, né? Outro dia, a minha filha estava me chamando e eu disse, eu já vou. Ela disse, larga o celular, né? Então, eu falei, não, então tá, é isso. Esse é o recado que eu tenho que entender. Eu tenho que largar o meu celular, né? Se eu quero que ela também não fique querendo só pegar celular ou só assistir televisão, eu também tenho que ser uma motivadora. E acho que o desafio está começando na gente, né? A gente se conscientizar que precisa se dedicar ao brincar e que faz muito bem para todos nós. Ah, com certeza. E como é que o curso trabalha isso, Felipe? Então, a gente tem disciplinas específicas dentro do curso, como, por exemplo, Educação Física Corpo e Movimento, Educação Física Infância, que trabalham essas questões mais relacionadas ao brincar. Tem uma disciplina que é a Pedagogia do Jogo, que também trabalha questões relacionadas ao brincar, mas o curso como um todo, porque a gente trabalha a gente não tem uma formação para uma faixa etária, a gente nunca sabe o que vai encontrar, a gente não sai, a gente pode até ter algumas ideias do que a gente quer trabalhar enquanto futuro profissional. Agora a gente tem que formar um profissional apto a trabalhar com as diferentes faixas etárias. Então, logicamente, até nos estágios, o nosso curso tem um foco, por exemplo, em iniciação esportiva, então você vai trabalhar com crianças e jovens. Propriamente na licenciatura tem estágios que são realizados em anos iniciais, então invariavelmente o estudante vai estar em contato com crianças. E aí voltando um pouco nesse gancho que você perguntou para a Juliana, eu acho que é um alerta para os pais essa questão do estímulo que vem da família, porque enquanto profissional a gente percebe que muitas vezes as crianças elas vêm, ou propriamente os estudantes que estão chegando agora na graduação com muitas dificuldades motoras, e principalmente por falta de estímulo lá na infância. E aí quando a gente pensa
a gente não vai resgatar todas aquelas brincadeiras que nós, enquanto jovens, praticávamos, porque a realidade é completamente diferente. Não adianta a gente querer que eles façam exatamente o que a gente fazia, porque não, o mundo vem mudando. Agora, o estímulo por parte dos pais é extremamente importante para que melhore-se também esse repertório motor, porque isso é sinônimo de qualidade de vida. E até olhando um pouquinho mais à frente, uma criança que ela tem estímulos enquanto nas fases iniciais, ela começa a tomar gosto, principalmente pela prática, não só de esportes, mas pelo movimento humano. E isso é uma das formas também de combater o sedentarismo, a obesidade, que são questões que estão muito em evidência, e os estudos têm mostrado que, por exemplo, uma criança sedentária ou obesa, ela tem uma probabilidade muito grande de se tornar um adulto obeso, e hoje a obesidade é uma questão de, digamos, de doença. A obesidade é uma doença, então se nós pudermos prevenir por meio da brincadeira, por meio da prática de esportes, de jogos, acaba sendo algo bastante efetivo para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor das nossas crianças e, logicamente, talvez um futuro e até um processo de envelhecimento mais saudável. Tu levantou um ponto muito importante, que é essa questão do prazer do movimento, né? Porque depois de uma certa idade, quando a gente já está adulto, geralmente a gente vai procurar uma atividade física para fugir do sedentarismo. E até que aquilo se torne um hábito, é muito penoso, assim, né? E quando isso vem da infância, eu acredito que seja um processo bem mais fácil, né? O que a gente trabalha muito com os nossos estudantes e para que eles consigam perceber e também para serem motivadores e multiplicadores dessa prática é que você só vai fazer algo que te estimule se você vê sentido naquilo que você vai fazer, porque a duras penas, algo forçado, acaba sendo algo temporário que depois você abandona. Então, se você começa a ver sentido naquela prática, que isso te traz prazer, isso vai fazer bem para a sua qualidade de vida, acaba sendo algo mais natural. E aí essa naturalidade faz com que se torne um hábito. E a partir do momento que se torna um hábito, fica algo presente no seu cotidiano, no seu dia a dia, em que você não vai pensar, puxa, agora eu tenho que ir para academia, ou agora eu tenho que jogar futebol, ou agora eu tenho que dançar, seja lá qual for a prática, não vai ser algo que vai, digamos, te tirar da zona de conforto, é algo que vai te deixar confortável para realizar essa atividade. Certo. Juliana, a gente viu a reportagem sobre a Brincademia, as crianças vão na Brincademia, como é que você descobriu e como é que está sendo essa experiência? Como a Ana Luísa sempre precisou de acompanhamento de fisioterapia, nós, justamente por essa questão do brincar, que muitas vezes a gente se dá conta que na realidade dela, dentro do quadro da síndrome de Down, ela tem muitas tarefas, né? Muitas terapias, muitas atividades cotidianas, o que pode se tornar um pouco maçante. Então nós estamos sempre buscando a ludicidade e a brincadeira dentro da rotina dela. E a Brincademia surgiu nessa vontade de que ela não ficasse fazendo movimentos, né, ali meio que na obrigação, para que ela pudesse brincar, para que ela pudesse explorar e que ela conseguisse conquistar o que ela precisava, seja equilíbrio, enfim, motricidade, várias questões dentro da Brincademia. E o Luiz Gustavo, por ter essa característica de ser mais caseiro, né, e de jogos e tal, também para tirar um pouco de dentro de casa e fazer atividade física. Enquanto o professor falava, eu pensava, muito embora às vezes a gente não seja grandes exemplos na parte de combate ao sedentarismo nosso, a gente procura oferecer para os nossos filhos com muita alegria as atividades que eles vão fazer e que eles também possam escolher. Ficou 6 meses, olha, eu não gosto disso, então vamos procurar outra coisa, né? E tem dado certo isso, porque eles vão com entusiasmo, vão com alegria e a gente sente que está plantando essa semente para o futuro, deles continuarem se exercitando, fazendo atividades e tudo como uma grande brincadeira. Certo. Pessoal, muito obrigada pela presença, pelas informações, né? Que a gente possa ficar com esse ensinamento aí, né? De que possamos brincar mais com os nossos filhos, tirar esse tempo para eles, né? E estimulá-los através da brincadeira. E muito obrigada por terem estado com a gente. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigado. Essa edição está encerrando quinta-feira, tem programa inédito e eu espero você.